Atividade é... Fechou. Oi, alô. E aí, tudo bem? Bom dia ainda, né? 11h40, daqui a pouco é boa tarde. Tudo certinho? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô na dislexia aqui, loucona, tô ouvindo coisas de todos os lados, então pode ser que eu misture um pouco as coisas, mas o importante é que vocês estejam me ouvindo. Então, se vocês estão me ouvindo, beleza. Eu sou o Luciano Freitas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pelo convite, Campus Party. Um puta prazer estar aqui, uma honra imensa. Eu vim falar para vocês de uma coisa que eu não sei se ficou muito clara na descrição, que é basicamente o segredo de como construir uma startup. Eu passei por algumas startups, eu fui executivo do Airbnb, da Uber, fui CMO da BX Blue, que foi comprada pelo PicPay, fui vice-presidente da Hotmart, fundei um unicórnio, que é a Facili. Hoje eu estou na Mindhack Lab, que é também uma outra empresa que eu estou emplacando, para justamente transformar em produtos tudo que eu aprendi. Dou aula na USP de marketing digital, fiz alguns cursos, enfim. Eu acho que o principal é entender a complexidade do que é ser um empreendedor. Muita gente quer criar empresa. E eu vim trazer para vocês um pouco do que não se fala em MBA, não se fala em curso de empreendedorismo, não vai se falar em livros. É o front, o tiro, porrada e bomba. O que a gente sofre ali na frente. Eu vivo falando que, para empreender, a gente vai pegar 100 coisas, 99 vão dar erradas, e a gente vai transformar em 100, e é assim até o final. É o famoso assim, aliás, é desmotivacional, tá, a palestra, em vez de ser motivacional. É o famoso assim, não se preocupem, porque no final tudo vai dar errado. Tá? Pô, mas aí as empresas dão certo. Pô, como assim? Então, qual que é o segredo? Vamos lá. Vamos partir de 3 premissas. Tá? Primeira premissa. O ser humano só existe porque sabe solucionar problemas. A gente só sobreviveu e sobrevive nesse pedaço de pedra flutuando no espaço porque a gente sabe solucionar problemas. A outra coisa, nós somos criativos, a gente é relevante, porque se a gente não é criativo para solucionar esses problemas, ou seja, o que é criatividade? Criatividade não é necessariamente uma sala cheia de post-its. Criatividade é a capacidade que a gente tem de solucionar problema. E o mercado está cheio de problema. Só um rolê que eu dei aqui em cima, vendo a mesa de vocês, trabalhando e criando coisas, eu vi um monte de problema sendo resolvido, um monte de problema que eu não sabia que eu tinha. Eu olhava e falava, caramba, então a criatividade não é só solucionar o problema, talvez é criar um problema também. Porque a gente pode criar um problema e resolver esse problema. Ou a gente nasceu precisando da Uber. Não, mas hoje se a Uber for embora, a gente se ferra. Ou não. Mas são mais essas perguntas, o próprio Airbnb, ou outras empresas, se a Amazon vai embora. O que acontece com a gente? Então, são problemas que a gente não sabia que a gente tinha. E uma outra coisa, gostemos ou não, o mundo mudou. E isso é assim... Não é tão fofinho falar que nós gostamos de mudança, o mundo mudou. É horrível mudar. Eu sou neurocientista também, acho que eu não cheguei a falar. Eu, enquanto neurocientista, também trabalhei no laboratório de neurociências e psicologia do Mackenzie. Lá a gente fazia muito teste com a galera, com a gente, e a gente percebia que mudar é horrível para o cérebro. Mudar é péssimo. Por que a gente está nessa luta infantil de home office presencial, híbrido, e ninguém sabe mais o quê? E aí inventam uma narrativa de inovação por cima. Porque mudar é péssimo. Mudar para o cérebro. O cérebro foi feito para fazer a gente ficar estacionado, gastando menos energia possível. E são e salvo. Bom, está coberto, então deixa o Luciano parado ali. O cérebro está ótimo assim. Mas a gente não tem só cérebro, a gente tem consciência. E a nossa consciência e o nosso cérebro, muitas vezes, eles não se conversam. Por isso que a gente fica desacomodado estando acomodado. Mas eu já vou contar o segredo para vocês. A gente estava assim. Se a gente olhar uma mesa de trabalho moderna, isso é uma mesa de trabalho moderna. A gente não está falando do século XVI, fax, sei lá. Isso é uma mesa de trabalho moderna. E, de repente, essa mesma mesa de trabalho, ela começa a acontecer assim. Ela sai do físico, ela sai do hardware. E ela vai... E, assim, ainda assim... Tem gente... muitas vezes, eu só trabalho com celular. É péssimo digitar, tá? Dá tendinite. Eu estou com o dedinho quebrado aqui, então, para segurar é péssimo. Então, mas dá para trabalhar no celular. Dá para trabalhar de qualquer lugar. Dá para trabalhar do home office. Dá. Produz igual.
Eu faço home office desde 2012, então a pandemia, para mim, tirando com salvo as ressalvas de saúde, não senti diferença nenhuma no trabalho. Enquanto pessoas ficaram desesperadas, porque é uma mudança muito drástica. Por que isso acontece com a gente? Porque a gente aprendeu errado. Ou aprendeu até onde funcionou. Vamos colocar dessa forma. Errado, eu já coloquei minha opinião. A gente vem de um paradigma industrial. E deixa eu dar uma pausa. Pô, Luciano, você falou lá no começo que você ia ensinar o segredo de como criar startups. Calma, que é técnica do senhor Miyagi. Alguém sabe o que é o senhor Miyagi? Ficar pintando uma parede eternamente, sem fazer sentido nenhum, lavar carro. Pô, mas vem aqui para lutar, brother. Por que você está fazendo limpar carro? Calma, lá, daqui a pouco a gente vai golpear. Mas a gente precisa de uma base primeiro. A gente está falando aqui de ordem, eficiência, previsibilidade, sistematização e comando e controle. Alguns pilares que ainda tentam emplacar dentro do ambiente de trabalho. Por que 92%, sendo otimista, 92% das startups fecham? Aí você vai conversar com a galera. Ah, porque faltou dinheiro, porque a equipe não produziu, é porque o home office, é porque não sei o quê. É porque tentaram fazer a gestão disso aqui. Tentaram fazer, olha, o que funcionou hoje vai funcionar amanhã. E não é assim. Não, quem que trabalha com marketing digital? Que campanha que você pega um copy-paste e funcionou hoje vai funcionar amanhã com toda certeza? Não existe isso. Muda tudo, muda meme, muda tom de voz, muda algoritmo. Antes o algoritmo, lá nos meus primórdios, eu tenho 40 anos de idade, lá nos meus primórdios de internet, na fundação do Google, em 2003, quando se falava em algoritmo, mudava uma vez por ano. Uma vez, 2 vezes por ano. Agora muda muito, já tem machine learning, nem tem aquelas grandes mudanças como tinha antes. Antes tinha, olha, em novembro vai mudar, o algoritmo tinha um nome. Cara, porque não tem mais como fazer isso, é uma constante. Se a vida faz isso com a gente, como que eu vou ter eficiência? Como que eu vou ter previsibilidade? Na Uber era muito assim, olha, fazemos uma campanha, eu lancei 16 cidades aqui no Brasil, lancei Uber Eats. Como que eu vou lançar uma cidade que vai causar uma disrupção inteira? Tinha prefeito me mandando mensagem, falando para não fazer. Fora, enfim, os taxistas bastante emocionados com a gente. E aí, o que eu vou fazer? Acontece que nós estamos na revolução digital, onde a coisa é mais fluida. A gente está falando de informação, conexão, pessoas, ideias. Eu fiz uma consultoria num varejo um dia. Ah, não, Luciano, porque ninguém entra aqui mais, é culpa desse governo, é culpa de todo mundo, né? Aí eu falei, cara, não tem ar-condicionado, não tem água, não tem banheiro, assim. Te ocorre que seu cliente vai ao banheiro, ele é uma pessoa, ele não é um dado? E eu acho que já começa a falar um pouco da dificuldade que é ter uma startup. Você entender o ser humano, porque assim, se fala muito de empatia, tem que ter empatia, mas empatia é treta. Empatia é você saber como é que é de verdade o cara ali, sentindo. Pô, mas está quente para ele ficar ali? Ele tem água? Ele consegue ficar? Está interessante o suficiente para ele ficar ali? Ou é só um número? Eu rodo aqui uma planilha. Eu caí num sistema de antifraude. De onde foi? Eu acho que foi de um aplicativo de comidas, para não falar o nome. Porque, sei lá, eu sou cliente, meu cartão está lá, meu cartão passou nos outros aplicativos, de repente, sua conta está bloqueada por suspeita de fraude. Eu sei o que aconteceu. Rodaram um CSV gigantesco, com alguns dados, eu passei por alguma variável de zero day, alguma coisa no meio do caminho, e eu fui bloqueado. E eu mandei o ticket exatamente assim, gente, revisa a porcaria do CSV de vocês, porque entre esse monte de número, tem nome, sobrenome, uma pessoa com fome. E, assim, eu não fraudei, está errado o plano de vocês. E lá eu fui desbloqueado. Mas, olha, até as empresas de ponta fazem isso. E a gente gera esse future shock. Isso é um future shock. Essa é uma foto de 2 taxistas numa audiência pública lá em Porto Alegre, de uma das cidades que eu estava lançando. E veja bem, o que está escrito aqui. Respeitem a nossa história. Em nenhum momento estava, respeita a minha renda, eu estou com fome. Em nenhum momento a Uber falava, eu não gosto de taxista, saiam daqui. Em nenhum momento nada disso aconteceu. O meu ponto aqui já vem uma dica do final, do spoiler. Toda vez que vocês forem empreender e criar algo disruptivo, vai ser ruim. Vai ser treta, vocês vão ser criticados. Continuem fazendo. A partir disso daqui, teve uma empresa, a maior empresa de patinetes do Brasil, que não existe mais, não existem mais porque eles não sabiam desse segredo.
eles cederam. E a gente lá, eu já tinha passado pela Uber, eu assistindo na TV, o prefeito de São Paulo dando entrevista, um caminhão da prefeitura pegando todos os patinetes que desciam a Faria Lima, passava, eles pegavam, tá sem capacete, e apreendia. Aquele caminhão lotado de patinete. Eu e meus amigos da Uber, a gente olhava assim e falava, cara, essa galera não sabe trabalhar, não é possível. Fechou. Só que se você conversar com os executivos dessa empresa, é depreciação, é que a bateria não durava muito. Aí começa um monte de filosofia em cima do negócio, onde, na verdade, eles tinham que ter ido lá. Quantos policiais tem lá? 9? Vamos em 18, porque prende 9, depois a gente solta os 9, pelo menos só solta 9, porque na Uber era assim. Quantas milhões de vezes eu estava palestrando, estava dando aula, checava meu celular, olha, estão aprendendo todos os carros da Uber na saída do aeroporto. Puta merda, e agora o que a gente faz? Vamos mandar mais carros, porque tem gente saindo de lá, mas vão aprender todos? Não, ninguém tem capacidade de aprender todos. Deixa. E os que aprenderam? A gente tira, paga a multa e tira. Vamos lá, dá apoio para os caras. Era assim, cara. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a nossa mente ela vai nos defender muitas vezes. Eu vou fazer aqui, antes da gente chegar no grande segredo da coisa, num jogo. Eu vou colocar aqui 4 frases. Por quê? Onde eu quero chegar com esse jogo? Que tudo que é novo assusta. Eu vou colocar 4 frases que diz respeito a 4 coisas, produtos ou serviços. São frases que foram faladas por gente importante, jornal, ou algum político relevante, beleza? Primeira frase. Essa novidade é difícil de usar e, por isso, não vai se popularizar. Invenção fadada ao fracasso. O que pode ser? Essa novidade é apenas uma teoria. Na prática, causaria a morte de muitas pessoas por ser extremamente perigoso. Isso, dados fundamentados para falar isso. Essa novidade é para poucos, complexa, grande demais, falha, só faltou colocar, né, xoxa, capenga, manca, e coloca os relacionamentos em sociedade em risco. E com essa novidade, nos tornaremos escravos. É o fim do que conhecemos de liberdade. Olha que pesado, cara. Essa novidade é difícil de usar, por isso não vai se popularizar. O que vocês acham que é? Um produto, um serviço? A internet? Internet. Metaverso. iPhone. Essa novidade é apenas uma teoria. Na prática, causaria a morte de muitas pessoas. O que poderia ser? Avião. O Tesla, carro autônomo, né? Essa novidade é para poucos, complexa, grande, falha, xoxa, manca e capenga, coloca os relacionamentos em sociedade. Isso aqui não existiria. O que pode ser? A bomba atômica? Facebook, rede social, que tem relacionamento, né? E essa novidade, nos tornaremos escravos. Escravos. E é o fim do que conhecemos de liberdade. Rede social também, tá? Mas vamos ver o que é de fato? A gente está falando da lâmpada, a gente está falando do motor a combustão, do computador e da vacina. Tá? Vacina, meados de 1880 ou 2021. Então, eu tenho vários desses jogos, tá? Que fala da escrita, que fala da escola, que fala da prensa mecânica, toda novidade. Ano passado, teve um manifesto contra a inteligência artificial que os empresários assinaram, Elon Musk assinou, um monte de CEO brasileiro assinou. Eu tive que apagar um post meu, inclusive, que pediram, porque eu estava questionando tudo isso. Cara, sabe o que vai acontecer? Nada. Sabe o que, de fato, de tão terrível a inteligência artificial vai fazer? Nada. Ou alguém anda com ábaco na bolsa? Alguém está com um saco de pedra para a gente contar, fazer conta? Não, cara. Não, mas a gente vai ficar burro, porque as pessoas não escrevem mais. Pelo amor de Deus, o cérebro é neuroplástico, a gente aprende a fazer outra coisa. Sou eu? Não, né? A gente aprende a fazer outra coisa. No vestibular já tem calculadora, antes não tinha, mas agora já tem. Então vai ter um GPT em algum momento. O cérebro é neuroplástico, a gente vai aprender a fazer alguma coisa e bem-vinda a evolução. A gente não faz mais coisa. Eu desafio alguém chegar aqui, que bem que a galera aqui é mais tech, mas normalmente eu faço isso em palestra, eu escrevo uma conta, menos 324,9 dividido por 23. Desafio alguém sem calculadora a fazer isso aqui, ninguém sabe. Eu não sei, graças a Deus eu não sei, eu faço no celular. Então, a gente evolui.
Então, o segredo está em lidar com este medo. Porque no Airbnb, várias vezes, será que a gente está fazendo a coisa certa? A gente está sendo tão pressionado, a gente está sendo tão, cara, xoxado. Isso lá em 2012, a gente faz, e aí o governo tira, e aí as pessoas são presas, e aí a gente, cara, será que a gente não está ilegal? E eu escutava isso direto, porque vocês são ilegais, porque esse serviço não paga imposto. E a gente, cara, mas não paga imposto porque a gente não é hotel. O que existe hoje é imposto de hotel. Se você fizer imposto de aluguel de casa, a gente paga. Isso eu ouvi do Travis, o fundador da Uber. Uma vez, malucão, ele abria terça-feira um microfone para todo mundo fazer pergunta para ele. E ele fez os carros autônomos. Que voa e tal, aqueles que não autônomo, que voa, que é autônomo também, né, não tem piloto. E um engenheiro perguntou para ele, cara, você checou a lei desse negócio, a porra? Né, a gente vai ser preso? Como que funciona esse negócio? Porque esse carro ele voa, desbloqueia com o celular, e a NASA está sabendo disso, a ANAC lá dos Estados Unidos está sabendo disso aqui? Ele, não faço ideia, eu acho que não. Mas como é que a gente vai voar nosso carro? Eu sei lá. Engenheiros, então faça funcionar. Ele meio que ignorou um pouco essa parte da realidade, mas ele continuou disruptando. Por quê? E aí ele só emendou assim, vocês estão achando estranho? A lei existe para o que existe. Eu estou criando uma coisa nova, a lei que me acompanhe. Estão aprendendo os carros? Vamos lá tirar. Mas o prefeito falou que se amanhã a gente fizer, ele vai aprender de novo. A gente tira de novo. Eu não vou parar de fazer. Eles estão errados. Eu estou fazendo uma coisa nova. E aí está o segredo. Aliás, falar em segredo, quem está participando da competição agora é a hora. Vou tomar uma água enquanto isso. Três, dois, um, foi. A gente fala muito de QI, né? De conhecimento, de quociente intelectual. A gente fala muito de QE, quociente emocional, mas o segredo está numa coisa nova, que é o QA, o quociente de adversidade. A ciência está começando a estudar isso agora. Tem uns 4, 5 anos, com esse Paul Stoltz, e ele entendeu que o QA é uma terceira coisa. Porque a gente já entendeu que a gente tem que ter conhecimento, QI, e saber fazer as coisas. A gente já entendeu que, enquanto a gente está fazendo as coisas, a gente não pode chorar tanto. Ou chora, mas não deixa a sua razão ser afetada. Mas que, ao mesmo tempo, vai dar tudo errado. E enquanto está dando tudo errado, é que a gente desenvolve essa habilidade. E por que eu trago isso com tanta certeza? Porque eu passei por isso. Eu vi isso na Uber, eu vi isso no Airbnb. Eu fundei uma empresa de 1,2 bilhões de dólares, que é a Facili, que é um social commerce que funciona em São Paulo, Rio de Janeiro. A gente chegou a namorar Recife, mas não rolou. Na minha época, teve 32 milhões de downloads, muita coisa baixando, uma classe C compartilhando o link, que é um app de compra em grupo. Disruptando. Meu LinkedIn, eu não sou uma pessoa famosa, meu LinkedIn era visitado por CEO de grandes varejistas. Cara, o que esses caras estão fazendo? Já recebeu um monte de ameaça, que vocês não podem fazer isso, que vocês estão... Porque o nosso preço era sempre muito mais baixo. Eu tinha uma ferramenta que, se o lugar era baixo, a minha era pelo menos 1 centavo mais baixo. Era a regra. E aí, obviamente, pessoas ficavam chateadas com a gente, ao mesmo tempo que eu queria servir a classe D e E. Para isso, eu conversei com essa galera, eu entrei no meio e vi que eles não tinham oportunidade de comprar. E a Facili foi o primeiro meio que eles tiveram de ter uma compra online, na primeira vez na vida deles. Então, um app feito exclusivo para Android, light, super leve, fácil de fazer, não tinha cartão de crédito, coisas que os grandes não estão pensando nisso, eles estavam pensando no lucro deles. E, óbvio, a gente foi ameaçado, e vocês não podem fazer isso, e vinha um monte de reportagem contra. Cara, tudo para a gente parar de fazer o que a gente estava fazendo. E a gente não parou, porque a gente precisou desenvolver o quociente de adversidade. Vocês vão ouvir falar muito disso daqui para frente, tá? Aqui, só para ilustrar um pouco do que é na prática. Esse cara de xadrez sou eu, na casa de um ministro em Brasília. Eu não sou um cara diplomático, eu não sou um cara que entende de políticas públicas, mas precisava alguém ir lá representar o Airbnb e fui eu. Fala de, sei lá, marketing, não sei, mas eu sei que funcionou, fizeram um menuzinho bonitinho para a gente. Outra coisa que eu estava falando de criar necessidade, né?
não dá para ver direito também, sou eu aqui, a Nathalie, criando a comunidade do Airbnb. Basicamente, vocês são os anfitriões novos do Airbnb, eu estou convencendo vocês a abrir a casa, que hoje nem é tão assim, meu Deus, como assim, receber estranhos? Em 2012, as pessoas falavam, meu Deus, eu tenho filho, como assim eu vou abrir um quarto em casa? Então, todo um processo de um aplicativozinho americano para fazer isso acontecer foi treta, mas lá a gente estava. Então, não adiantava só saber falar, não adiantava saber de marketing, era a diversidade. Porque, nesse meio do caminho, as pessoas elas tinham necessidades reais, emoções, medos reais, da qual, representando uma empresa, eu tinha que estabelecer uma conexão com as pessoas. E, se eu não fizesse isso, eles não iam abrir a casa deles. Então, ó, tem 10 minutos, mas já estou encaminhando aqui. Dica para quem trabalha em empresa, saia da distração corporativa. O que é distração corporativa? Ah, vamos mudar a cor de um botão. É um deck de 150 páginas, um comitê de risco. Cara, muda a porra do botão, cara. Não vai acontecer nada. É só uma cor de um botão. Quem trabalha em empresa grande sabe. Eu estou vendo um monte de gente assim, abaixando a cabeça, rindo. Eu também trabalhei em grandes empresas, sei como é que é, para você fazer mudar o verbo de uma frase a um inferno. E, no final, sabe o que acontece? Nada. Então, a distração corporativa é um dos grandes vilões que tiram a tua empresa, a tua ideia do protagonismo. É o famoso vai e faz, cara, faz. Não, mas a gente está 2 anos já desenvolvendo o produto. Cara, 2 anos já passou do tempo, cara. Eu lancei a Facili em 3 semanas. O app horroroso, cinza, com um botão no meio, solicite aqui. Horrível. A coisa mais feia que eu já fiz na minha vida foi aquilo. Foi muito ruim. Não teve download nenhum, teve 2, aí eu comecei a ligar para a galera, viu, baixa o app aí, mas a gente fez. É ruim fazer assim, mas quando você fica na distração corporativa, você perde todos os timings. Eu sou mentor de negócios hoje, mentor de empreendedor, mentor de universitário. O que eu pego de projeto legal, que funcionaria se fosse 2 anos atrás, e ele estava 2 anos fazendo, já perdeu o timing. Está tentando deixar bonito demais. MVP, que a gente fala, se está bonito, perdeu o timing. MVP é feio. Você está rápido demais. Outra coisa, criatividade. A criatividade ela tem que ser infinita. E uma das definições de criatividade neurocientíficas, uma das definições de neurociência é copiar e melhorar. Na neurociência, uma das definições define criatividade, copiar e melhorar. Às vezes a gente fica tentando tirar uma merda do zero da cabeça e a gente empaca. Copia e faz melhor. Olha, a China faz isso. A China é genial. Ela pega o iPhone e faz o iPhone, que tem USB, rádio. Pô, é genial, cara. 4 chips. Cara, é gênio. E vende que nem água. Isso é gênio, isso é criatividade. Então, não empaquem. Tá, mas o que é ser criativo? Porque aqui eu estou falando de criatividade. Será que dá para ser criativo? Porque um dos segredos para você sobreviver no século XXI é ser criativos, mas dá para ser criativo. Já não tem ideia o suficiente, não é só... então, é só copiar? Será que é só isso mesmo, então? Bom, talvez não dê tempo mesmo, tá? Quando a gente olha aqui essa frase, ó, tudo que poderia ser inventado já foi inventado, e não é o que a gente conhece. Esse maluco, ele deve conhecer as maiores maluquices do planeta Terra, porque ele vê as patentes. Imagina o que tem registrado lá que a gente não conhece. Então, pode ser que já esgotou. Só que ele falou isso em 1843. Você imagina que em 1843 ele falava, não dá mais para criar nada, já foi tudo criado. Então, galera, dá para fazer. É só entender que a gente tem que sair do nosso mapa e ir para o território. E aqui, para finalizar, eu vou trazer a regra de ouro. São 4. Prestem muito atenção. Que eu vou responder a pergunta de $1 milhão. Como que faz para impactar o mundo? Como que faz para ter uma ideia de $1 bilhão, não de $1 milhão? Porque a ideia de $1 milhão a gente tem a cada 5 minutos. A de 1 bi a gente executou. A gente executou e o mercado viu o valor. Como que faz? São 4 coisas que a gente tem que saber. 4 coisas. Primeira, será desconfortável. Não é assim, pode ser desconfortável. Será desconfortável. Segunda coisa, você será criticado. Toda e qualquer mudança gera crítica. Você começou a fumar, você vai ser criticado. Parou de fumar, você vai ser criticado. Acordou cedo, você vai ser criticado. Qualquer coisa que você fizer diferente, qualquer movimento disruptivo, você vai ser
criticado. Eu estou atuando agora com mentoria de cultura, porque eu cansei de cultura tóxica em empresa, e eu entro, mas assim, o Luciano, assim, o Luciano é muito inflamado, o Luciano não pode falar nada que ele já fica pé da vida. Sim, cara, porque você vai esculachar o teu funcionário que está performando mal e, às vezes, você só precisa entender o que está acontecendo e você não tem essa capacidade. Eu sou criticado. Então, toda e qualquer coisa nova que você faz, você vai ser criticado. Terceira coisa, você corre o risco de errar. É aquela coisa de fazer 100 coisas e 99 vão dar erradas. Facili, hoje é um social commerce, mas era um app de beleza que entregava hambúrguer, eu só sei que assim, era um negócio que nem eu entendia direito. A gente vai pilotando pela ideia inicial, mas a gente abandona a ideia inicial até chegar numa coisa que o mercado diz para a gente que funciona. Beleza? Então, são 4. Tá? A quarta é super importante, mas são as 4. Vamos lá. Será desconfortável, será criticado, você corre o risco de errar e foda-se. Porque se você prestar muita atenção, você não faz. Vai acontecer tudo isso. Vai ser tiro, porrada e bomba, você corre o risco de errar, mas faz mesmo assim, cara. Faça mesmo assim. O que a gente não pode fazer é, quando a gente fala de mapa velho e novo mundo, que já é um clichê, eu já cansei de falar isso, e ainda assim eu não vejo as pessoas mentalmente estando adaptadas. Hoje a gente está nessa briga idiota, que não falei, de home office, híbrido e presencial. Não, porque o presencial está comprovado que gera mais inovação. Cara, não está comprovado. Então fala, não, eu quero que todo mundo venha porque eu quero todo mundo no escritório. Fim, é muito melhor do que ficar cagando uma regra. Por quê? Porque o novo mundo exige essa clareza de comunicação. Eu estou escrevendo um livro que chama Comunicável Mundo Novo, que fala exatamente disso. Novo mundo, a geração Z, pelo que eu estou visualmente vendo aqui, é uma boa parte de vocês, vem na veia essa descentralização. Você tem que descentralizar, sim. Não adianta chegar, então, é uma ordem, amanhã, às 4 horas, metade da sua Gen Z já foi embora. E fez um grupo e fez um meme teu falando, a ordem, a ordem. Não é? Eu estava fazendo uma consultoria numa clínica, nem estava no script aqui, eu vou falar. E aí ela falou assim, você acredita, Luciano, que teve uma reunião no sábado que a gente fez na nossa diretoria, sempre com uma linguagem muito rebuscada, e que os 4 estagiários não foram. Um absurdo, pipipi, popopó. Eu falei, tá, fale mais desses estagiários. Não, geração Z, essa geração preguiçosa, não sei o que e tal. Eu falei, tá, já fiquei fã dos 4, sem conhecer. E pensei, mas como é que foi? Deixa eu ver o e-mail que foi. Exatamente, é uma ordem, porque vocês não performaram, então iremos todos aos sábados, cada um vai fazer uma apresentação da área. Eu falei, bom, eles não só não foram, como você sabe que eles, naquele momento, já virou meme, já virou GIF seu, com certeza absoluta. Mas aí eu vou demitir todo mundo. Eles arrumam outro emprego. Ah, mas eles não vão arrumar emprego, eles se juntam e moram tudo numa casa. A geração Z não está muito ligada para essas coisas. E eles serão nossos líderes daqui 5 anos. Então, assim, quem tem que mudar somos nós. Não tem jeito. E, falou em mudança, vocês lembram das regras permanecem. Será desconfortável, a gente vai ser criticado, a gente corre o risco de errar, e foda-se. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E me sigam nas redes sociais. Obrigado, gente. Valeu.